Votação do substitutivo do senador Romero Jucá. Senhor presidente, haverá encaminhamento? Os líderes poderão orientar suas bancadas, encaminhar a votação. Votação do substitutivo apresentado como conclusão do parecer sobre as emendas de plenário, sem prejuízo do destaque. As senadoras e senadores, para encaminhar os líderes, se desejarem, líder Humberto Costa. Presidente. Para orientar... Senhor presidente, para encaminhar em nome da bancada do PT, eu indico a senadora Gleice Hoffmann. Para a senadora Gleice Hoffmann, para encaminhar a votação em nome do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu queria saudar aqui o esforço que foi feito nesse plenário para se discutir essa matéria durante toda a tarde de hoje. E esse esforço final tentando chegar a um acordo. Com certeza, a proposta que foi apresentada aqui pelo senador Romero Jucá, discutida e acordada com o governo, avançou muito o que tínhamos na proposta original, que era de simplesmente retirarmos a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Entretanto, entendemos pela bancada do PT que não é possível votar essa proposta agora dessa maneira. Não há, na nossa visão, a necessidade, a pressa que se justifique essa votação. Nós compreendemos que ficará a Petrobras com a responsabilidade, o Conselho, em último grau a presidenta, a Presidência da República, mas entendemos que essa é uma matéria que não apenas tem decisão de governo, por isso que nós temos um marco regulatório do pré-sal, por isso foi criada uma empresa específica do pré-sal, por isso tem uma lei determinando as regras pelas quais essa matéria deve ser regida, e não pode ficar apenas pelo entendimento da direção de uma empresa ou de um conselho ou mesmo da Presidência da República. Por isso, a bancada do PT, senhor presidente, tendo esse entendimento, mesmo reconhecendo o avanço que nós tivemos nessa discussão, o esforço do governo, não concordamos com a matéria da forma que foi encaminhada. Achamos que é assodada a forma como está sendo votada aqui, uma matéria de tão grande relevância ao país, que trata de um bem tão estratégico para o desenvolvimento do país. Não vemos necessidade disso estar sendo votado dessa forma. Não vai trazer resultado imediato para o Brasil. Portanto, a orientação da bancada do PT é o voto não ao substitutivo e ao projeto. Senador Inês Oliveira, como vota o PMDB? Senhor presidente, esse projeto já vem numa discussão há bastante tempo. Não consigo compreender que alguém diga que esse projeto não foi debatido profundamente nessa casa. Desde o ano passado, quando Vossa Excelência criou aqui a chamada Agenda Brasil, para tirar o país da crise, ajudar o Brasil a sair da crise, Vossa Excelência abriu essa discussão com os líderes e depois chamou a todos os senadores para várias reuniões para debatermos projetos que constavam da Agenda Brasil. Esse projeto, senhor presidente, nós estamos debatendo ele aqui desde ontem. Eu acho que Vossa Excelência, que é um cumpridor do regimento, olhando para o regimento, 5 falaria de um lado, 5 falaria de outro. Eu até brinquei com Vossa Excelência dizendo que Vossa Excelência estava lendo não 5, mas 50, porque todos tiveram democraticamente o direito ao debate. Então essa matéria está extremamente madura. Esse substitutivo não é de autoria do senador Romero Jucá, que sempre foi aqui um brilhante relator. Essa matéria é de autoria do governo federal. E o partido do governo, nesse momento, me assusta por votar e fazer o encaminhamento, com todo o respeito que tenho à senadora Gleice Hoffmann, encaminhar essa matéria contrária a um texto que veio do governo. Esse texto foi discutido, foi construído aqui de diversas formas no substitutivo, mas depois veio até aqui o texto encaminhado pelo governo, pelo ministro do governo e pelo Palácio, com a anuência, inclusive, do ministro da Casa, das Relações com essa Casa. Portanto, o PMDB respeita a opinião divergente de alguns companheiros do partido,
mas eu não tenho como não encaminhar favoravelmente a essa matéria, porque nós precisamos arrancar o país dessa crise que cada vez teima em se ampliar perversamente sobre os brasileiros. Então, nessa noite, o Congresso Nacional, o Senado da República, dá a sua contribuição para que o partido possa avançar. O PMDB, esse líder, esse senador, respeitando, como disse, divergência ou posicionamentos contrários de alguns companheiros, encaminha favoravelmente ao texto, senhor presidente. Senhor presidente, o Partido Progressista encaminha um voto sim favorável. Para encaminhar pelo PSB. Senhor presidente, o PSDB naturalmente votará sim na proposta da lavra e da iniciativa do senador José Serra, pelas razões já expostas nesse longo e profícuo debate. Debatemos profundamente o que está sendo votado nesse instante e num sentimento de defesa da nação brasileira, com um espírito nacionalista, defendendo os interesses do nosso povo, que precisa de mais investimentos para que se garanta desenvolvimento. O senador Magno Malta rima é pobre, mas não há desenvolvimento sem investimento. E o que se proporciona com a nova lei, que ainda irá para a Câmara dos Deputados e, portanto, haverá ainda um novo ciclo de debates, é a possibilidade de investimento, geração de empregos, recolhimento de impostos, pagamento de royalties, para que, em defesa do povo brasileiro, que aqui estamos defendendo com um sentimento nacionalista, se possa investir na educação. Porque nós já decidimos aqui que os recursos do pré-sal vão prioritariamente para a educação, também para a saúde. E o que se analisa nesse instante é uma realidade que a Petrobras, infelizmente, não consegue mais nem explorar poços maduros em terra, porque não tem meios para isso. E eu acho que chegou a hora, inclusive, de discutirmos, falava há poucos instantes com o senador Garibaldi a esse respeito, discutimos uma legislação que possa flexibilizar a exploração dos poços maduros em terra, que a Petrobras já não explora mais e que a ausência dessa exploração tem criado uma legião de desempregados no Brasil. São milhares e milhares de desempregados no Brasil pela incapacidade que a Petrobras tem de explorar os pequenos poços maduros que podem produzir, mas que para ela, Petrobras, pela sua grandiosidade, não interessa economicamente e fica lá abandonado. Como diz o povo, não faz nem deixa ninguém fazer. É isso que está acontecendo hoje no Brasil com esses poços de pequena produção em terra. A Petrobras não explora nem deixa ninguém explorar. E haja desemprego. E haja desemprego. Basta ir ao Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos olhar o que está acontecendo em Sergipe. Vamos verificar o que está acontecendo na Bahia. Repito, a Petrobras não faz e não deixa ninguém fazer. E como é que nós vamos falar em desenvolvimento, como é que nós vamos falar em investimento da educação, se uma empresa que está completamente impossibilitada de investir não permite que pequenas empresas nacionais possam fazê-lo? Para concluir, senhor presidente, o texto, para que fique definitivamente esclarecido, ele não retira da Petrobras a prioridade e a preferência para a exploração. Ele apenas abre uma janela de faculdade, faculta à Petrobras e ao próprio governo a possibilidade, diante dos interesses da Petrobras e do país, de permitir que outros façam a exploração. É isso que o texto reza. Me faz lembrar, para concluir definitivamente, a discussão, senador Cristóvão, da reserva de mercado de informática, quando há 2, 3 décadas nós discutimos uma reserva de mercado como se a soberania nacional estivesse sendo ultrajada se perdêssemos a reserva de mercado. Então o PSDB vota sim, em defesa do Brasil, em defesa do desenvolvimento e dos interesses nacionais. Senhor presidente. O PSDB vota sim. Como vota senador Omar Aziz, o bloco?
PSD e PP vota sim, senhor presidente. Senhor presidente. Talvez tenha sido um dos momentos de lucidez do governo. E tem que parabenizar a lucidez da presidente Dilma, do ministro Jacques Wagner e do ministro Ricardo Bezzoini, que há mais de anos essa casa e o Congresso aprovou um regime de partilha e até hoje os estados brasileiros estão esperando esses recursos. E não vieram por quê? Não vieram porque a Petrobras não fez os investimentos necessários. Agora, se dá uma alternativa. Não se tira, presidente, com esse substitutivo, não se tira a autonomia brasileira em cima do seu petróleo. Qualquer discurso ao contrário é pessoas que ainda pensam que nós estamos na época de Getúlio Vargas, que quando foi criada a Petrobras, o petróleo é nosso, vai continuar sendo nosso, mas o brasileiro precisa usufruir disso. E para que a gente possa usufruir é necessário investimento. E nesse momento a Petrobras, infelizmente, não tem investimento, não é por culpa do povo brasileiro, é por culpa da má gestão. E o governo brasileiro, nesse momento, através da presidente Dilma, demonstra claramente humildade para reconhecer esse momento difícil e ajudar a fazer esse substitutivo que o senador Romero Jucá acabou. Por isso é sim, sim pelo Brasil, sim para o desenvolvimento do povo brasileiro. Senador Fernando Presidente, Collor. o PTB, senador presidente Renan Calheiros, encaminha o voto não à presente matéria. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa votação deixa claro a incoerência do Partido dos Trabalhadores. Até porque, fazendo um comparativo mais simples para o telespectador e o cidadão entender, durante esses 12 anos, o PT mutilou a Petrobras, desestruturou a Petrobras, quebrou a Petrobras. É a empresa maior devedora do mundo, 500 bilhões de reais. O Brasil rebaixado de bom pagador, agora a condição de uma situação que é grau de especulação. O Brasil hoje, para negociar, nenhum fundo internacional investe no Brasil, a não ser com spread, com taxa de juros altíssima. Então inviabilizaram a Petrobras. E agora estão dizendo que a Petrobras dá conta de arcar 100% com todos esses leilões que virão pela frente para a exploração do pré-sal. Então, para concluir, presidente, seria o mesmo que eu pudesse dizer a todos os telespectadores. O cidadão vítima de um atropelamento, ou seja, a Petrobras foi atropelada pelo PT, sangrou, grave, anêmico, aí eu vou dizer que aquele cidadão é que está preparado para fazer doação de sangue. Ele será doador de sangue. Mas como? Ele está anêmico. Ele não tem condições alguma sequer de sobreviver, quanto mais fazer doação para alguém. Então, nós temos que derrubar essa falácia. Não me cause estranheza, porque o PT já votou contra a Constituição, contra o Plano Real, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e agora quer tentar quebrar a Petrobras, que nós vamos salvá-la votando sim ao projeto. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, presidente, pela rede. PS fica livre, senhor. Pela rede, para encaminhar, presidente. Senador Antônio Carlos Valadares. Vamos chegando aqui. Senhor presidente, esse novo modelo que foi apresentado pelo senador José Serra e ratificado com uma nova redação que foi lida pelo relator, senador Romero Jucá, é um modelo do faz de conta. Pelo seguinte, quem nomeia o Conselho de Política Energética? O governo. Quem nomeia o presidente da Petrobras? O governo. Ora, se um governo de plantão quiser, vai dizer à Petrobras, olhe, não entre nesse pacote. Ou então, entre no pacote. Vai o governo decidir e a autoridade da Petrobras se perderá justamente neste novo modelo. Isto é, não haverá segurança jurídica se a Petrobras participará ou não daquele evento, daquela licitação.
do pré-sal. Tudo fica na mão, não é do Conselho, não. São 15 membros, todos nomeados, basta dizer que são 10 ministros. 10 ministros e mais dois representantes do governo, um representante do Estado e 2 representantes da sociedade civil. 2. Quem nomeia, então, eu disse, o presidente da Petrobras é o governo. Então vai ficar tudo na mão do governo de plantão. Se uma empresa dos Estados Unidos tiver poder aqui no Brasil de dizer, olha, governo do Brasil, eu quero participar da licitação desse bloco. E diga aí a Petrobras para não participar. O governo vai chamar a Petrobras. Eu estou falando, não é todo o governo. Vamos votar, presidente. Pode acontecer, presidente, de um governo sem personalidade, um governo interessado em resolver problemas financeiros, venha entregar o direito que tem a Petrobras de participar. Por isso, eu encaminho o voto do PSB contra essa proposta. PRB encaminha o voto não. O PR, senhor presidente. Presidente, pela Rede, como é que encaminha? Senhor presidente, esta votação aqui está clara, e eu quero reiterar o que já foi dito na tribuna pelo senador Lindenberg. É, de fato, uma votação histórica. Porque está em jogo, está sendo debatido o futuro e o papel de um orgulho nacional que é a Petrobras. E eu não quero falar da ladroagem que tomou conta, que deve ser punido e deve colocar quem se aproveitou nos esquemas de corrupção da empresa na cadeia. Não quero falar disso. Eu quero falar fundamentalmente do que é a Petrobras, que é mais do que isso. Uma empresa criada em 1950, exemplo para todos os brasileiros. Uma empresa que, ao ser criada, definiu que o petróleo era monopólio do Estado brasileiro e afirmou a soberania nacional. Uma empresa que foi palco das principais lutas políticas e sociais dos anos 50 e 60. Uma empresa que é rentável, apesar dos erros na sua direção, mas na sua administração, mas é uma empresa que tem sido comprovadamente rentável. A empresa brasileira, a empresa que é brasileira sim, e com muito orgulho, que explora petróleo que retira petróleo do fundo do mar a $9,1 o barril, enquanto as multinacionais retiram a $15 o barril. Uma empresa, concretamente, que recentemente, há poucos dias, já vai concluir, senhor presidente, colocou em notas globais do mercado de capitais 2,5 milhões de dólares. E se tivesse 13 milhões, colocaria 13 milhões. Uma empresa que precisa fazer correções, precisa fazer a revisão da seção onerosa, precisa garantir o recebimento de débitos existentes, precisa fazer a utilização de suas reservas internacionais e precisa alongar e nacionalizar o perfil da sua dívida. E com essas medidas é a empresa que vai explorar o pré-sal e vai garantir estes recursos do pré-sal, principalmente para gerações futuras. Obviamente, a rede caminha o voto não. Como vota o PDT? PDT. Senhor presidente, esse tema é da maior importância para nós do PDT. E esse tema foi levado para a Executiva Nacional e a Executiva Nacional, junto conosco, debateu e discutiu esse tema. Portanto, a posição do PDT oficial é não com esse projeto, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, abriu o painel, senhor presidente. Presidente, o PR vota sim. Senhor presidente, para encaminhar pelo PCdoB, senhor presidente. vota sim. Pelo PCdoB, senhor presidente. O senador Cristóvão, em seguida, Vossa Excelência. Pois não. Essa Graziotti. Muito obrigada. Uma deferência do senador. Muito obrigada, Vossa Excelência, ao senador Cristóvão. Eu quero dizer, senhor presidente, que primeiro registrar a presença da nossa bancada, a bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados, a nossa presidente Luciana, deputada Jandira, deputada Jô, deputada Alice, que aqui estão, no sentido, deputado Davidson, no sentido de mostrar que a posição que desde o início o partido encaminhou aqui é a posição do PCdoB. E nós entendemos que, além de estarmos discutindo, senhor presidente, definindo o futuro, não da Petrobras, mas o futuro do Brasil, porque é isso que está em jogo,
Nós não podemos deixar que passe em branco tudo o que está sendo dito aqui, porque é para trazer dinheiro, trazer royalties, recursos para enfrentar a crise. Nós estamos discutindo aqui um leilão que o próprio relator da matéria diz, não é para agora, é para daqui a 4 anos. Então, se não é para agora, senhor presidente, por que votar a matéria agora? Eu disse, o presidente da Petrobras, o Conselho da Petrobras, que tem uma visão de mercado e que eu tenho certeza concordam com o conteúdo da matéria, sabem que o momento é inoportuno, e de fato é. Então eu quero, pela coerência do meu partido, em defesa do Brasil, em defesa do nacionalismo, isso sim, senhor presidente, encaminhamos o voto não. Então o PCdoB vota não, senhor presidente. Eu vou, sem prejuízo dos oradores que receberam a palavra, eu vou, em função da manifestação das lideranças, proclamar o resultado. E em seguida, nós vamos deferir o processo de verificação. E aí cada um poderá votar. Nós vamos ter uma consequência, é que dificilmente nós apreciaremos o destaque do senador Fernando Bezerra, que é uma pressão muito grande. Então nós vamos anunciar o resultado a partir das manifestações das lideranças, vamos deferir a votação e conceder a palavra ao senador. Você não quer abrir o painel já não, senhor presidente? É isso que nós precisamos fazer. Vamos apurar a votação simbólica a partir das manifestações das lideranças partidárias. Gente, nós vamos pedir verificação. Vamos logo no nominal. Está abrindo o simbólico. Não vai ser votação nominal, não? Onde é? Sim, 44, não 24, nenhuma abstenção. Verificação, senhor presidente. Está, portanto, na forma das manifestações das lideranças, aprovado o projeto. Ressalvado o destaque apresentado pelo senador Fernando Bezerra. Verificação, senhor presidente. E na forma do requerimento, eu defiro a verificação pedida pelo senador Lindbergh, com o apoio de vários senhores senadores. Apoiamos, senhor presidente. Tem apoio suficiente. As senadoras e senadores já podem votar. Com a palavra o senador Cristóvão Buarque. Senador, eu tinha pedido antes mesmo de saber se haveria voto nominal. Eu quero manifestar o meu voto, não como líder. Os últimos que falaram aqui, senador Randolph, senadora Vanessa, falaram com clareza de argumentos fortes da importância histórica desse voto. No caso dos dois, eles falaram da necessidade de proteger a Petrobras. Esse é um voto histórico, realmente. Ao mesmo tempo, nós temos que defender também a riqueza nacional. A riqueza não é o petróleo. A riqueza é o que o petróleo gera, inclusive royalties para a educação. Senador Renan, esse é um voto histórico, mas eu, sinceramente, não me sinto preparado com os dados que eu tenho para, com firmeza, dar um voto histórico sobre esse assunto. Por isso, ontem, defendi aqui que dessemos mais tempo, senador Berger. Por que não debater mais tempo? Perdemos por 2 votos. Eu quero dizer que eu prefiro manifestar o meu despreparo do que a minha precipitação. Esse voto hoje, com todo o respeito aos outros, mas no meu caso, seria um voto precipitado. Eu quero analisar para onde vão os preços dos petróleos. Eu quero analisar as condições reais da Petrobras. Se ela não tem condições, temos que abrir. Temos até que desobrigá-la de colocar 30%. Agora, e se de fato ao analisar com mais cuidado a Petrobras, consultando outras pessoas que eu hoje tentei, chega à conclusão que a Petrobras tem condições. Eu vou me abster nesse caso. Vou me abster porque acho que votar hoje sim ou não, no meu caso, respeito aos outros, seria uma precipitação diante de um desafio fundamental entre dinamizar a economia ou proteger um recurso natural. Eu votarei me abstendo como uma espécie de voto de protesto pela precipitação de tomar uma decisão como essa na nossa casa sem um tempo maior, de meses, eu diria, de debates.
Senador Telmário. Senhor presidente, eu queria deixar bem clara aqui a minha votação. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse projeto ele não vai ajudar em nada, ao contrário. É um projeto que vai tirar a independência do povo brasileiro, fere a nossa soberania, quebra a espinha dorsal daquela que foi responsável pelo grande desenvolvimento. É a Petrobras o maior patrimônio do povo brasileiro e orgulho pelas suas conquistas. E sem nenhuma dúvida, o meu voto é contrário a esse projeto que vem mutilar, ou talvez até destruir aquela que é o orgulho do povo brasileiro. Sou contra a destruição da Petrobras. O petróleo é nosso e a Petrobras é do povo brasileiro. Lamento profundamente que hoje, uma Petrobras que foi violentamente envolvida em corrupção. Os corruptos estão soltos e hoje até muitos deles colocando a Petrobras nas mãos dos estrangeiros. É meu voto contrário. Senador Hélio José. Com muita tranquilidade, senhor presidente, eu que já fui empregado público de uma empresa grande, estatal, chamada Eletronorte, e fui empregado público da SEB também, sou hoje servidor público, eu tenho plena consciência que os técnicos da Petrobras são extraordinários trabalhadores, extraordinários empregados públicos e que construíram uma grande empresa. É exatamente nessa consciência e por ter exatamente certeza absoluta que esse projeto não está entregando a Petrobras, que esse projeto não está destruindo a Petrobras, que a Petrobras continua sendo uma empresa nossa e brasileira, acreditando na capacidade dos empregados públicos que lá estão, é com tranquilidade mesmo que eu voto, até seguindo a orientação, sou vice-líder do governo, tive com o ministro Bezuini agora 18 horas lá no Palácio Planalto. Eu voto seguindo a orientação do governo, voto sim nessa discussão, com consciência que a Petrobras tem bons técnicos e nós saberemos fazer a escolha correta sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos muito ao senador Hélio José. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Douglas. Seu voto é muito importante. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Todos já votaram? Eu queria só pedir desculpas a todos que acharam que essa matéria atropelou o processo legislativo. Ela está há mais de 100 dias aqui na mesa do Senado Federal. Vou abrir a votação e proclamar o resultado. Sim, 40, não 26, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o substitutivo. Ressalvado o destaque do senador Fernando Bezerra.